Olá pessoal, a ideia desse curso, né, que eu resolvi montar é introduzir os conceitos de programação para pessoas que já trabalham com Excel. O que a gente vê assim é que é muito comum que as pessoas que trabalham em geral, tanto em empresas como na universidade mesmo, é, conseguem ter muita facilidade em pensar com Excel. Então, trabalhar planilhas, chamar funções, né, fazer gráficos. Esse entendimento, né, esse conhecimento e esse tipo de entendimento que a pessoa tem quando programa, quando trabalha com Excel, né, é um pensamento que é muito similar ao pensamento de programação mesmo, propriamente dito. Então, a ideia que eu pensei aqui nesse mini curso, né, é justamente dar introdução a Python, né, a linguagem de programação Python, para essas pessoas que já sabem trabalhar ou que já têm algum conhecimento de trabalhar com planilhas Excel. Certo? Então, se você já sabe mais ou menos trabalhar com planilhas Excel, sabe fazer somas, né, selecionar células da planilha do Excel, se você sabe fazer gráficos, esse tipo de conhecimento, então a gente vai tentar fazer partir desse conhecimento que você tem para explicar um pouco sobre a programação em si, a programação. Então, para esse curso, tá, eu vou usar o Google Colab. O que é o Google Colab? Você também pode usar o Jupyter Notebook. Eu vou usar o Colab porque o Google Colab, é uma ferramenta do Google que é gratuita, né, é hospedada pelo próprio Google. Você acessa ela pela sua conta Google e ela disponibiliza para a gente lá uma área já com todas as bibliotecas já que a gente vai utilizar já instaladas, prontas para usar. Então, devido a essa facilidade, eu vou usar o Google Colab. Mas a mesma coisa que a gente faz aqui, a gente pode instalar no nosso computador, que aí depois seria interessante, né, para as pessoas fazerem, instalar no seu próprio computador o Jupyter Notebook, que vem com o Python, né? Instala o Python e instala o Jupyter Notebook. Ou você pode usar o Anaconda, que também possui o Jupyter Notebook nele. Então, ou um ou outro você pode escolher. E tem vários tutoriais na internet. Eu posso até deixar algumas indicações na descrição do vídeo, tá certo? Mas a ideia é começar usando o Google Colab. O nosso foco não vai ser em Google Colab, porque isso aí também seria um outro tipo de foco. A gente vai trabalhar basicamente é, com, com Python, né, pensando na programação de Excel. Ok? Então aqui está o endereço na internet. Você pode também procurar no Google, né? Você bota lá Google Colab, ele vai já abrir a paginazinha e você vai começar um New Notebook, certo? Então na tela que aparecer, você clica em File, New Notebook e aí a gente começa a trabalhar. Vou começar importando então uma planilha, certo? Então quando você abre o Google Colab, ele vai dar essa telinha, os primeiros passos, né? Várias informações, exemplos, é bem interessante aqui. Mas vamos direto ao assunto. Então a gente vem aqui em arquivo, novo notebook, né? Então a gente vai abrir uma nova janela, ele abre aqui uma nova janela e vai carregar para a gente um novo notebook. Nós vamos iniciar com esse novo notebook. Pronto, já está pronto. Isso aqui, gente, é uma máquina virtual, certo? Que foi criada pelo Google, né? Que está nos servidores do Google e que ele deu uma instância aqui para a gente trabalhar com essa máquina virtual, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a planilha que eu vou trabalhar aqui. É uma planilha que que eu utilizo aqui, né, nas minhas rotinas, né? É uma planilha que tem vários campos, tem campos numéricos, campos não numéricos, né? São campos alfanuméricos ou letras, né? Palavras, strings, certo?
strings, está vendo? Ó, valores. Aqui só não tem datas. Deveria ter também campo com datas, mas depois a gente introduz o conceito de datas. Então são vários campos, né? Várias informações que a gente vai trabalhar com esses campos para vocês verem uma série de funções que a gente pode fazer aqui. Né? Funções que a gente usa no Excel e que pode também fazer via programação, que fica mais rápido, mais simples e mais poderoso. Certo? Então, para a gente começar a trabalhar, vamos importar essa planilha. Tá? Então, eu vou dando os comandos de import. Cada uma dessas areazinhas aqui, certo? A gente trabalha dentro dessas areazinhas que é onde a gente digita o código, onde a gente faz os comandos, a gente dá os comandos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas, porque para a gente trabalhar com programação, a gente tem que importar as bibliotecas que fazem determinadas funções. Dentro do Python existem centenas de bibliotecas voltadas para várias funções. Certo? Eu vou começar usando uma biblioteca do próprio Google, né? Do próprio Google que o Google oferece, para a gente importar um determinado arquivo para dentro da nossa para dentro do nosso Google Colab, né? Dentro do nosso notebook. Eu posso fazer isso de várias formas, tá? Várias formas. Antes da gente começar, vamos salvar esse notebook, né? Acho que dando um rename aqui, eu vou colocar o nome aqui. Aula 1. Python para Excel. Na verdade, não é para Excel, né? Vocês entenderam na introdução. É para quem conhece Excel, porque eu não vou fazer uma coisa voltada para Excel, né? Eu vou fazer uma coisa para programação para quem conhece Excel. Então vamos logo ao que interessa, né? Então eu vou dar o comando. Ops. Vamos começar aqui com o código, né? Ops, tá aqui. From. Eu vou chamar o Google Colab. Google. Ponto. Quando eu boto, né? Colab e import files. Então aqui eu vou. Aqui a biblioteca para importar arquivos do Google Colab. Tem outras formas de fazer. Vamos fazer via programação, tá certo? Então, se eu der aqui, se eu clicar aqui, ou então se eu der Ctrl Enter, né, Ctrl Enter, ele executa. Veja que ele está executando. A primeira vez, geralmente ele faz a conexão com o servidor para criar toda a estrutura lá que vai ser necessário para a gente começar a rodar. Veja que ele já disponibilizou uma máquina que tem uma certa quantidade de memória RAM, é bem pouquinha, né? Mas a gente não está preocupado com isso. Aliás, nem é tão pouquinha, né? 12 GB e disco de 36 GB, que é o tamanho do disco que a gente vai usar. Ele também disponibiliza aqui, ó, uma série aqui é o sample data, tá vendo que é onde tem vários arquivos que a gente poderia usar também, né? Já usar direto daqui. E se eu for aqui, eu vou ver toda a estrutura de diretórios da máquina que está hospedada lá, que foi disponibilizada para a gente. Né? Então vamos fazer, vamos abrir um arquivo. Eu vou chamar de arc, chamar o comando files, que está dentro da biblioteca Google Colab, upload. Upload significa que eu vou chamar, né, esses arquivos. Quando eu der Ctrl Enter aqui, ele vai abrir uma janelinha aqui para eu escolher os arquivos. Né? Eu vou escolher. Eu vou abrir aqui a pasta. Deixa eu ver uma pastazinha. Vou colocar aqui o diretório. Pegar aqui aula 1, que é aquele arquivozinho. Então ele vai fazer o upload. Certo? Ele está fazendo o upload. Salvou aqui, ó.
certo? Então já tenho esse arquivo e agora a gente vai começar, vamos abrir ele com pandas, né? Eu preciso agora abrir com uma biblioteca que opera, que trabalha com arquivos XLS, certo? Eu vou fazer aqui um import dessa biblioteca, que é a biblioteca que a gente vai trabalhar, certo? Que a gente vai trabalhar, biblioteca pandas. Aqui significa o seguinte, ó, importe a biblioteca pandas como PD. Então, em vez de eu usar o nome pandas, eu vou usar o nome PD, certo? Então, vou dar aqui Ctrl Enter de novo para ele ler a biblioteca, certo? E eu vou criar aqui mais um código desse. Na verdade, eu quero colocar lá embaixo, né? Então, deixa eu clicar aqui, colocar ele aqui. Pronto. Então, agora vamos fazer a leitura. df vai ser a minha variável, certo? Que ele vai ler, que vai guardar a minha planilha. Então, tudo que vai estar dentro da planilha agora, a gente vai trabalhar com essa variável df. Então, pense na df como se fosse a minha própria planilha, certo? Todas aquelas colunas da planilha, linhas, vai ficar armazenado dentro dessa variável. Então, eu vou chamar pd.read Excel. Como eu vou ler esse arquivo aqui, arc, eu vou precisar de uma outra biblioteca, que é a biblioteca I/O. Essa biblioteca I/O é apenas para ele fazer a leitura dos arquivos que estão no disco, certo? E esse arquivo aqui ele está no disco. Então eu faço io.bytes. Não se preocupe com esses comandos aqui, que são comandos básicos, né? É para ele abrir o comando. Esse comando é para abrir o arquivo, né? Então tá aqui o arquivo. Eu quero o arquivo aulas, aula 1, né? Aula 1.xlsx, certo? Eu boto aqui, ó, pode ser entre aspas, aspas simples ou aspas duplas, certo? Então dou o Ctrl Enter, ele processa. Agora a gente já tem esse arquivo, já está salvo na nossa memória, certo? Na memória dele. Então vou criar mais uma paginazinha de código para a gente começar a visualizar. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar esse arquivo, eu posso usar o comando read, que é o comando que mostra o início desse arquivo, né, que a gente está utilizando. Então, observe que aqui ele já imprimiu as 4 primeiras linhas, certo, daquele meu arquivo. Certo? Então, isso é uma forma de eu ver. Eu posso ver tanto o início, eu vou deixar aqui comentado, certo? Para que a gente não perca a informação, como eu posso ver a cauda, o fim, a parte final do meu arquivo também. Os últimos elementos da minha... Eu posso também dizer quantos eu quero. Eu posso dizer assim, eu quero ver, sei lá, 20. Os últimos 20, por exemplo. Eu poderia querer ver os 20 primeiros ou os 20 últimos. Certo? Então ele também pode mostrar. Então seria a forma da gente visualizar o arquivo, se a gente tiver interessado em visualizar. Eu posso também querer ver o nome das colunas. Esse comando é muito útil, eu uso bastante ele, porque ele nos mostra o nome das colunas e... Ops, deu um erro aqui. Pronto, exato, não tem aquele abre e fecha chaves não, né? Porque aqui a gente vai trabalhar muito com esses nomes dessas colunas, né? Então, é um comando que de vez em quando a gente esquece, eu queria ver aquela coluna, aí você dá esse comando rapidinho, ele visualiza as colunas, você já pode ir visualizando. Bom, a primeira coisa que a gente pode querer fazer é checar, dar uma geral, perguntar assim, vamos ver todas essas colunas. Vamos uma descrição dessas colunas. Existe um comando chamado describe, que mostra todas aquelas
colunas que são numéricas, certo? Então, se eu der esse comando, uma coisa legal é que ele já aparece aqui para a gente, ó, comando, né? Quando você começa a escrever, então ele vai dar uma descrição estatística, né? De todas aquelas colunas que são numéricas. Então, a quantidade de elementos que tem, né? Você vê, são 148 linhas, então 148 para cada um, a média de cada um, desvio padrão, valor mínimo, o primeiro quartil, segundo, terceiro, né? E isso aqui equivale à mediana também, o valor máximo. Então eu já tenho uma descrição, né? Eu já posso olhar aqui, tem uma descrição dessas colunas, certo? Eu posso querer acessar uma coluna em particular, por exemplo. Vamos acessar a coluna pós, que é a coluna posição. Então eu posso fazer de duas formas isso. Eu posso acessar diretamente usando o ponto pós seria o nome da minha coluna, certo? E aí ele vai me mostrar aquela coluna. Ele mostra de forma abreviada aqui, mas está aqui a coluna, certo? Ou eu posso mostrar da mesma forma usando colchetes, certo? Então quando eu der Enter, ele vai me mostrar a mesma informação. Então, com esse comando aqui, eu pego uma determinada coluna toda. Eu posso também querer pegar uma linha, por exemplo. Eu posso querer pegar um intervalo de linha, né? Então, como é que seria para fazer isso? Posso usar o comando df, ou perdão, o df, que é a minha planilha, né? Pensando sempre em planilha, por exemplo, e pegar a linha 3. Né? Ops, deu um erro aqui. Na verdade, seria assim. Vou pegar aqui de dar 2 a 3, né? 2 a 3. Pronto, aí ele me dá a terceira. Né? Estou dizendo de 2 a 3 é uma só. Então ele vai me dar essa linha, que é a terceira linha, que vale a terceira linha, começando com a do zero. Né? Por exemplo, se eu quiser do início até a linha 3, um subconjunto, né? Certo? Então eu tenho 0, 1, 2, 3. Eu posso querer agora, depois de selecionado isso, essas três linhas, eu posso querer só, por exemplo, a coluna gene. Né? Então, dentro disso, ele só me deu a coluna gene. Certo? Então, é uma forma de você ir filtrando. O legal é que você pode, tá vendo? Em cima de um resultado, de um determinado resultado, você pode pedir outra coisa, outro resultado. E ele vai gerando a informação final. Certo? Então, assim, a gente acessa tanto as linhas como as colunas dentro do nosso data frame. E essa variável aqui, ela é uma variável especial, ela é do tipo data frame, certo? Data frame. Então, a gente vai trabalhar muito com essas funções de data frame, mas se você quiser se aprofundar, procure na internet Pandas Data Frame. Pandas Data Frame. Você põe lá, Pandas Data Frame. E aí, meu amigo, você tem todas as informações, tem a documentação, tem tutoriais, certo? Tem muita coisa interessante que você pode fazer com os data frames do Pandas. Né? É com eles que a gente vai trabalhar. Por exemplo, ele lê arquivos CSV, então em vez de botar Excel aqui, eu podia botar CSV, certo? Ele tem uma série de funções muito interessantes que a gente vai estar explorando nesse mini curso, certo? Mas, ó, outra função bem interessante aqui para fazer seleção, quando eu estou querendo selecionar colunas, a ideia desse primeiro momento é a gente selecionar, né? Eu estou pensando em selecionar colunas, pegar valores, depois a gente começa a fazer funções, operações sobre elas, tá? Então, uma função muito interessante, deixa eu comentar aqui, esse é o símbolo para comentar, né? É a função lock. A função lock, ela é uma função que é utilizada para que a gente possa buscar dados na minha planilha, né? Na minha planilha,
selecionar informações dentro da minha planilha. Então, por exemplo, imagina que eu quero todas as linhas e a coluna e duas colunas, por exemplo. Eu quero a coluna gene, pós, posição e gene. Então eu posso botar aqui, ó, primeira, esses dois pontos indicando que eu quero todas as linhas, certo? E aqui eu posso passar um vetor com o nome das minhas colunas. Então, por exemplo, posição, vírgula, gene. Certo? Então, eu acho que tem uma coisa a mais aqui, né? Não. Isso aqui é que está demais. Ok. Posição e gene. Então, ele vai me dar apenas a coluna posição, a coluna gene. Vocês observem que aqui do lado, ele tem uma outra coluna que ele já coloca automaticamente, que são os índices. Os índices para cada nova linha. Cada linha que entra recebe um índice desse, tá? Depois a gente vai fazer inserção e tudo mais. Então, o lock é essa função que faz esse tipo de busca, tá? Então, eu poderia aqui dizer, por exemplo, também as três primeiras, de 0 a 3. Né? Então, ele vai me dar de 0 a 3. Certo? O que mais? Eu posso pegar uma posição específica, né? Apenas uma específica, uma linha específica. Daqui por exemplo. Né? Uma linha específica, um valor específico. Se eu quisesse apenas o valor, só precisaria botar posição. Né? Então, uma coisa também importante com relação aos índices é que esses 0 e 1 aqui são esses índices, mas a gente pode nomear esses índices. Tá? A gente poderia colocar aqui nomes para esses índices aqui, é possível fazer isso. Bom, mas uma coisa muito interessante com o lock é a possibilidade de a gente fazer buscas binárias. Certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui df lock. Imagina que eu quero somente os valores de um determinado gene, certo? Da coluna gene. Eu quero somente a informação com relação à coluna gene, e dentro do gene eu quero selecionar apenas os que tenham valor igual a S, por exemplo. Então eu posso fazer essa seleção, certo? Botando aqui gene igual, duas vezes igual, né, para indicar, por exemplo, igual a n. Então, esse operador igual, ele equivale ao igual simplesmente, mas o igual booleano. Então, ele retorna verdadeiro ou falso, certo? Então, aqui ele vai retornar a planilha apenas com as linhas onde gene é igual a n, certo? Onde gene é igual a n. Então, está aqui. Onde gene é igual a n. Eu poderia agora dizer assim, eu queria gene igual a n e AA igual a S, por exemplo, só para ele tirar o AA igual a S. Então, como é que eu faria isso? Então, eu poderia usar aqui o comando end df. Tem duas formas de fazer isso, tá? Eu vou botar aqui AA, né? A que eu quero igual a... Pode ser aspas simples ou aspas duplas, certo? Igual a S. Opa, deu erro, né? Não é assim que se faz, realmente. Eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Então, eu fecho aqui, ó, certo? Ponto look. Novamente, para aplicar um novo look naquilo ali. Certo? Então, veja, eu estou aplicando o look, ele vai me selecionar todos que têm gene, os genes são igual a n, e eu vou também selecionar, dar um novo comando look para AA igual a S. Certo? Então está aqui o resultado. Ok? Então o look ele permite que, como eu falei anteriormente, né, que você aplique novamente e ele me retorne só aquelas colunas. E observe que isso aqui também pode ser salvo, como se fosse um novo data frame.
né? Então eu posso ir criando data frames a partir do data frame principal, certo? Bom, eu posso continuar, tá vendo? Então eu posso colocar aqui, ó, ponto .lock. Imagina agora eu quero, ops, não é esse, eu quero a odds, então tenho que fazer df o d, ops, aqui tá maiúsculo, né? O b d s maior do que 1, por exemplo. Então ele vai me retornar aqueles que são do gênero S, que tem o aminoácido S e que seja maior do que 1. A odd seja maior do que 1. Deixa eu ver aqui, eu botei vírgula, é ponto. Então, pelo jeito não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Então, eu vou botar aqui maior do que 0,5. Ops. Será que não tem maior? Já estou começando a desconfiar. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito não tem, né? Na verdade não tem. Nenhum maior do que 0,5. Deixa eu botar então aqui, maior do que 0,02. 0,2 tem esse aqui, ó. Então, dá Enter. Ó, apareceu lá aquele, né? Certo? Você vê que aqui, ó, não tem signal, que seria tá com NaN. Depois a gente vai trabalhar esse tipo de informação que vem dentro dessas planilhas, que pode haver valores aqui, por exemplo, que eu queira eliminar ou queira modificar, né? Então é possível que a gente fazer esse tipo de modificação. Então com isso aqui a gente pode agora, por exemplo, você vê que aqui que ele está no índice, a posição dele da linha é a 93. Eu posso vir aqui agora, ó, e eu quero alterar a coluna odds. Então eu vou fazer, perdão, aqui def.at, né, que seria a função para eu ir lá naquela linha. Então eu quero a linha 93. E qual é a coluna? Coluna odds. Odds, eu quero que essa coluna seja igual a 0. Vou arredondar aqui para 0,3. Ok, ele dá o comando, ele não mostra. Certo? Ele não mostra mais. Eu vou comentar aqui para a gente ver que agora a odds está 0,3. Certo? Está 0,3. Então a gente pode alterar valores. Aqui você vê que eu coloquei uma condição, né? Eu poderia alterar um ranger, ou seja, um de tanto a tanto, alterar vários campos de uma vez, usando essa mesma ideia, certo? Usando também o comando at, que at. Então vamos ver algumas operações básicas, né, que a gente faz lá no Excel, por exemplo. Quando a gente quer somar uma coluna, né? Como é que a gente faria isso no Excel? Eu quero a soma dessa coluna aqui. Então a gente usa a função soma, né, igual a soma, e seleciona aqui todas as posições e ele me dá a soma. Vamos fazer uma soma dessa coluna aqui, que é a coluna A, posição A, né? Eu vou criar aqui uma nova. Então eu posso dizer df ponto, perdão, pode ser, né, df lock, ou melhor, vamos selecionar sem usar o lock, pos A, e aqui eu posso chamar diretamente a média, né, a função de média, que ele vai me dar a média dessa coluna. Minha. Eita, tem que ter um ponto aqui. Ok? Então ele me dá a média. Se eu quisesse a soma, né, eu pedi a média aqui, mas enfim, eu fiz a soma lá e fiz a média. Mesma coisa, df pos a ponto sum. Sum é a soma. Né?
Existem várias funções, tá? Funções estatísticas, matemáticas que a gente pode usar aqui, né? Como um sintetizador dessas colunas, certo? Média, mediana, né? Seria def ponto, mesma coisa vamos colocar, né? A ponto median, median seria a mediana, ops, porque não tem esse ponto aqui, a mediana. Eu também tinha falado da função describe aqui, ó, describe, né? Que eu posso usar, deixa eu copiar aqui assim, copiar, usar aqui a mesma função para describe, e aí ele só vai me dar dessa dessa coluna, né? Describe dessa coluna, que é aqueles valores, né? De mínimo, máximo, que eu já descrevi anteriormente. Então, gente, a gente já vai batendo aqui os 30 minutos de aula. Eu vou parar agora, certo? E vocês vão tentando fazer essa primeira aula, se familiarizando com esses conceitos, e a gente vai continuar na próxima aula, se Deus quiser. Então, até lá, um grande abraço para todos vocês.